Eclesiastes, capítulo de número 3, versículos 10 e 11. Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Amém. Amados irmãos, sabem que Eclesiastes foi escrito, pelo menos é o que concorda a maioria dos irmãos que estudam sobre o livro, foi escrito por Salomão. E Salomão escreve 3 livros. Ele escreve Provérbios, ele escreve Cantares e ele escreve Eclesiastes. Alguns afirmam que são escritos em fases diferentes da vida de Salomão. Provérbios teria sido, ou melhor, Cantares teria sido escrito na juventude de Salomão, e dá para a gente ver alguns hormônios saltando, de Salomão, das falas de Salomão em Cantares de Salomão. Parece que a maturidade vai chegando e ele vai se tornando um homem mais observador da vida, mais conselheiro, e depois de uma certa maturidade ele escreve Provérbios, de acordo com a afirmação de alguns, e aí é um livro mais centrado, um livro mais de conselho, é o livro que aparenta às vezes ser um pai maduro falando com um filho jovem. Enfim, a ideia que Provérbios passa é essa. Já Eclesiastes parece ser o livro da velhice, parece ser o livro da maturidade, onde o camarada viveu tudo o que tinha que viver, refez os seus pensamentos, reconstruiu algumas coisas, viu que foi radical demais de um lado, talvez aproveitou menos do outro e tal, e chega à conclusão de que tudo é vaidade, que a melhor coisa na vida realmente aqui, na vida de baixo, porque o termo usado muito em Eclesiastes é vir debaixo do céu, então ele está falando não de vida eterna, de futuro, não, ele está falando de terra, de vida prática, é um livro de conselhos práticos, e que o melhor é aproveitar essa vida aqui mesmo, com a mulher que você ama, fazer as coisas da forma correta, honrar a Deus, sabendo que você vai ter que prestar conta um dia e tal. É o livro da velhice de Salomão. Bom, e é nesse livro que nós vamos encontrar o capítulo de número 3, que fala sobre neste mundo há um tempo para todas as coisas. Só que o que me chama a atenção, ou que me chamou a atenção para compartilhar com vocês, é exatamente o versículo de número 11. Porque preparando a aula sobre novos céus e nova terra, e percebendo que existe um anseio natural, nato, por eternidade, que isso não é uma coisa de evangélico, que isso não é uma coisa de cristão, mas que essa expectativa de um lugar onde há paz, um lugar onde há gozo, um lugar onde há justiça social, um lugar onde não há medo, um lugar onde as pessoas não morrem, não é algo apenas do cristão. Isso não nasce em nós quando nós nos convertemos, lemos Apocalipse e tal, e nos tornamos pessoas que creem numa terra que virá, ou num futuro que virá, mas que de alguma forma isso acompanha a humanidade. Que todo mundo tem uma convicção de que aqui não é o lugar final, de que o que nós estamos vivendo aqui não é o todo, que precisa ter algum lugar. Há um anseio na alma das pessoas, seja ele de qual religião for, ou seja ele até mesmo um ateu. Ele tem dentro dele um sentimento que depõe, dizendo: tem que existir. É necessário que exista um lugar, que haja paz, um lugar de igualdade. E então as pessoas vão expressando isso através de uma luta por justiça social, ou eles vão usando isso, vão tentando falar sobre isso nas suas poesias, mas sempre sonhando com um mundo perfeito, sempre sonhando com aquilo que os outros vão chamar de uma utopia, de um mundo melhor, de um mundo bom.
E aí os filmes, as poesias, as canções, tudo vai apontando para esse anseio da alma do homem de um lugar melhor. É notório que nós não nos sentimos confortáveis, quando eu digo nós, muito mais nós cristãos, mas o ser humano não se sente confortado no seu atual estado. Por quê? Porque ele não foi criado para viver isso. Porque ele não foi criado para morrer. Porque ele não foi criado para um lutar contra o outro, para um se afadigar contra o outro. Ele não foi criado para morrer nem para matar. Ele não foi criado para sofrer as consequências do maldita é a terra por causa de vós. Então, o homem natural, ainda que ele não tenha essa percepção de Deus, ele tem um vazio na sua alma que aponta para muitas coisas. Esse vazio aponta para a ausência de Deus na sua vida e para a sua inadequação no lugar que ele está. Se não, vejamos, eu fiz questão de anotar aqui, queridos, esse pensamento expresso na boca de outras pessoas. Por exemplo, como eu percebo isso? Indo no velório municipal às 3h da madrugada. E lá eu encontro, às 3h da madrugada, uma esposa que chora angustiadamente, dizendo: por que, meu Deus? Por que, meu Deus? Ou encontro um pai que não consegue se consolar ao lado de um caixão, que diz: não tem que ser assim, não pode ser assim. Eu estive num velório, eu já disse isso aqui para vocês, e eu fui ensaiando o meu discurso para o velório. Porque eu sei o quanto isso é pesado, sei por ser pastor e sei por ter passado já por isso na minha família, eu sei o quanto é duro, e ao chegar no velório, eu tinha a minha frase pronta no meu coração, eu iria dizer para aquele pai que eu não conhecia, alguém me ligou e disse: pastor, o senhor pode atender uma família? E eu fui, não conhecia o pai, não conhecia a criança que tinha morrido, e quando eu cheguei lá, o meu discurso era esse: fique tranquilo, pai, ela está num lugar melhor. Mas o pai foi mais rápido do que eu. E quando eu cheguei, alguém disse: esse aqui é o pastor Fábio. Ele pegou na minha mão com firmeza, olhou nos meus olhos com os olhos cheios de lágrima e disse: pastor, eu quero lhe fazer uma pergunta. Pode haver um lugar melhor para um filho do que do lado do seu pai? E aí ele desmontou a minha tese. Não como pastor que poderia dizer: sim, querido, o céu é melhor. Não, mas como pai que sou, que olha para um pai e diz: de fato, ele tem razão em certo aspecto. Porque Deus não criou os pais e filhos para se separarem, para serem separados pela morte. A morte não estava inclusa no projeto de Deus. Ainda que eu saiba que há um lugar melhor, mas para um pai e para um filho, o melhor lugar é do lado do pai e o pai do lado do filho. Porque esse era o projeto inicial, que pais e filhos vivessem juntos, sem morte, sem doença, sem nenhuma dessas coisas. Então, quando eu vou a um velório, eu percebo que essa rejeição à morte aponta para uma eternidade. O versículo de número 11 de Eclesiastes passa a fazer sentido para mim. Deus colocou dentro do homem, não é dentro do crente, não é dentro do evangélico, Deus colocou dentro do homem a eternidade, ainda que o homem não consiga entender o que é isso. Mas Deus colocou dentro do homem a eternidade. Isso é algo de Deus. Esse sentimento que aflora nos velórios, onde a pessoa diz assim: a morte é um corpo estranho. Seja uma criança ou um velho que está no caixão, a morte é sempre algo estranho, a morte não faz parte, ou ela é um intruso dentro do meio do ser humano. Então a nossa rejeição à morte aponta para essa nossa natureza que clama pela eternidade. Onde é que eu posso ver isso na humanidade, essa eternidade colocada dentro do homem? Nas clínicas de estética, nas salas de cirurgia, nos comerciais da Cicatricure.
O que é isso senão uma luta em glória contra o envelhecimento, porque o envelhecimento depõe que nós vamos morrer, que nós entendemos isso como finitude. Então o envelhecimento me coloca mais perto da morte, a morte me coloca mais perto do meu fim. Eu não quero morrer porque eu não fui criado para morrer, porque existe uma eternidade dentro de mim, um clamor dentro de mim dizendo: viva para sempre. E aí então eu olho e vejo que as pessoas estão lutando, inclusive eu, que hoje pela manhã, ao aparar a barba, olhei e com a pinça muito vaidosamente fui lá e arranquei um fio branco, que depõe os meus 39 anos de idade. Tirei um, porque outros dias eu tirei outros. Vai chegar uma hora que eu vou começar a tirar os pretos. Então essa luta em glória de academia, e eu não estou dizendo contra cuidado do corpo, irmão, pelo amor de Deus, cuide sim, por favor, cuide do seu corpo, fique bonito, envelheça com dignidade. Porém, deixa eu lhe dizer uma coisa, você vai perder essa luta, você vai perder. Vai chegar uma hora que não tem jeito, a velhice chegará e a finitude terrena chegará também. E essa luta em glória depõe que dentro de nós há um grito dizendo: eu não quero deixar de existir, porque há essa eternidade dentro de nós. O labor dos ativistas, dos ativistas sociais, que lutam por um mundo melhor. Aqueles caras que vão e dão a vida, os médicos sem fronteiras, aqueles que amparam os refugiados aos milhares, aqueles que deixam as suas casas e vão fazer obras maravilhosas, aquele que mudou a sua casa para um bairro lá com os ribeirinhos para dar uma vida melhor para esse pessoal. O que eles estão lutando por uma transformação do mundo, porque uma eternidade seria ou será um lugar de justiça social. E se esse lugar tem essa característica, essa eternidade dentro de nós tem esse desejo. De forma que o movimento ativista social, ele está querendo construir aqui e agora, com base seja lá no que for, um mundo melhor, um mundo de iguais, um mundo sem desigualdades. E por que ele quer fazer isso? Porque esse anseio da alma dele, de ver um mundo melhor, está lá dentro dele. Quando Deus colocou a eternidade no nosso coração, às vezes essa eternidade se manifesta no coração de alguns com o desejo de um lugar melhor. Mas esse mesmo desejo de eternidade encontra-se também na boca de cantores populares, de poetas, de discursos inflamados. São pessoas que não creem em Deus, que não são exemplos para ninguém, que suas canções muitas vezes trazem conceitos errados e tortuosos, porém, ouvindo eles, nós conseguimos perceber que eles estão também clamando por uma eternidade. Eles só não sabem o que é. Quando alguém diz assim, por exemplo, lá fora: eu quero fazer de tudo porque eu quero ser feliz. O fazer de tudo está errado. Eu quero ser feliz, ele está clamando por algo que está lá dentro dele, um anseio da alma dele. Então veja bem essa canção. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas não sou o único. Tenho a esperança de que um dia você se junte a nós e o mundo será como um só. Imagine não existir pobreza ou posses. Eu me pergunto se você consegue imaginar isso, sem necessidade de ganância ou fome. Uma irmandade de homens. Imagine todas as pessoas compartilhando todo mundo. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas não sou o único. Eu tenho a esperança de que um dia você se juntará a nós e o mundo viverá como um só. Imagine. O que é isso, irmãos? Se não um homem pecador, falho, e que nós poderíamos dar vários adjetivos negativos para ele, e eu não estou aqui trazendo ele como exemplo
De forma alguma, estou deixando bem claro que o pecador, que o ímpio, dentro da alma dele, ele é um ser humano e ele recebeu dentro dele a humanidade. E ele sabe de alguma forma, ele não consegue entender, mas ele sabe de alguma forma que essa vida é inadequada, que esse lugar é inadequado e que deve existir uma eternidade. E ele vai se expressar de alguma forma. E quem se expressa dessa forma é o John Lennon, ao compor a música Imagine, que vai dizer exatamente isso aqui. Ou seja, ele está dizendo dentro de mim, e eu não consigo entender, eu não consigo explicar, isso para mim é uma utopia, mas como eu gostaria de que o mundo fosse assim. Como eu gostaria de construir este mundo. Só que ele não pode, ele não vai construir, porque isso é algo que está clamando dentro dele, mas que nós, homens, seres humanos, não podemos construir com as nossas forças. Há um poeta brasileiro que também eu poderia dizer que, para mim, é tão desaprovado como pessoa, como o John Lennon como pessoa, mas que em dado momento também ouviu o clamor da sua alma e expressou isso também através de uma música, dizendo: eu quero me encontrar, mas eu não sei onde eu estou. Vem comigo procurar algum lugar mais calmo, longe dessa confusão e dessa gente que não se respeita. Eu tenho quase certeza que eu não sou daqui. É bem verdade que o resto da música fala apologia a coisas estranhas a nós outros. Porém, esse eu tenho certeza que eu não sou daqui é um grito da alma de um homem que diz o seguinte: eu não acho que isso é normal. Parece que eu não fui criado para viver isso. E sim, você não foi criado para morrer. Sim, você não foi criado para sofrer, para disputar com outra pessoa, para lutar, para tentar ser melhor do que alguém, para matar, para morrer. Você não foi criado para assistir guerras, você não foi criado para ligar a sua TV e ver um bando de gente morrendo afogada, refugiado, porque malucos estão lutando por coisas que talvez a maior parte deles nem sabe dizer qual é o motivo real. Nós não fomos criados, nós não nos sentimos pertencentes a esse mundo, também temos certeza que não somos daqui, e esse é o clamor da alma de um homem, de um brasileiro, Renato Russo. Agora, olha só isso. Alguém que olha para o mundo e diz assim: por que o mundo é assim? Por que o mundo é assim? Por que há tanta diferença? Por que existe pobre e rico? Por que existe negro e branco? Por que existe Oriente e Ocidente? Nós fomos criados para ser diferentes. E aí então, em um discurso inflamado, em 1963, mais precisamente 28 de agosto de 1963, um homem assume um microfone e clama por um mundo melhor, por um país melhor. E dentro das palavras deste homem, não está só uma luta contra racismo, mas está o anseio da alma por uma eternidade, ou por um mundo perfeito, ou por um mundo onde todos nós possamos viver em paz, onde sejamos iguais, onde tenhamos as mesmas oportunidades, onde ninguém morre nem adoece, onde não há velório, onde não há lágrima. E no seu discurso, ele vai dizer o seguinte: eu ainda tenho um sonho. Eu tenho um sonho de que um dia esta nação se levantará e viverá o verdadeiro significado de sua fé. Nós celebraremos estas verdades e elas serão claras para todos, que os homens são criados iguais. Eu tenho um sonho que um dia, nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos dos descendentes de escravos e os filhos dos donos de escravos poderão se sentar juntos à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho, o sonho que um dia, até mesmo no estado do Mississippi, um estado que transpira com o calor da injustiça e que transpira com o calor da opressão, será transformado em um oásis de liberdade e justiça. E tenho um sonho que as minhas 4 pequenas crianças vão um dia viver
em uma nação onde eles não serão julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Eu tenho um sonho hoje, neste justo dia, no Alabama, meninos negros e meninas negras poderão unir as mãos com os meninos brancos e meninas brancas como irmãs e irmãos. Eu tenho um sonho hoje. Eu tenho um sonho que um dia todo o vale será exaltado, e todas as colinas e montanhas virão abaixo. Os lugares ásperos serão ampliados, e os lugares tortuosos serão endireitados, e a glória do Senhor será revelada, e todos estarão juntos. Martin Luther King, eu tenho um sonho. O que todas essas pessoas estão dizendo? De alguma forma, essas pessoas estão dizendo: Deus colocou dentro de mim uma eternidade. Eles não sabem o que é isso, eles não sabem explicar isso, assim como você, antes de se entregar a Cristo, não sabia o que era esse sentimento, ou melhor, não sabia explicar por que você sentia um vazio no seu coração, porque você se sentia alguém não pertencente ao lugar onde você estava. Eles também não sabem explicar o porquê. Mas o texto bíblico vai nos explicar dizendo que Deus colocou a eternidade na nossa alma. E eu queria que você fosse comigo para Apocalipse, capítulo de número 21. E como eu queria, irmãos, que Deus nessa manhã fizesse como fez com João, que abriu uma janela no tempo e no espaço e transportou João por um momento a um lugar que João nunca tinha ido, para ver coisas que João nunca tinha visto. E mostrou para João aquilo que a minha alma anseia. Mostrou para João aquilo que me faz ter certeza de que eu não pertenço a esse lugar. Que mostrou para João aquilo que depõe dentro de mim, e certamente dentro de você, de que está tudo errado nesse mundo, e que esse lugar não é o nosso lugar eterno, e que não vale a pena ganhar o mundo inteiro, se para isso eu tiver que perder a minha alma. Que 30, 40 ou 50 anos aqui não é nada comparado à eternidade. E que qualquer prazer daqui, irmãos, seja proporcionado pelo dinheiro, pelo sexo ou por emoções, não vale a pena. Nós não conseguimos descrever na aula de hoje como será o novo céu e nova terra. Mas nós conseguimos entender, no período de aula, que não há absolutamente nada comparado ao que sentiremos lá, com aquilo que sentimos aqui. Porque lá nós o veremos ao Senhor como Ele é. E lá nós estaremos livres de toda corruptibilidade humana. O pecado não terá mais efeitos sobre nós, não haverá mais morte. Então Deus pega João e leva João no tempo exato do encontro celestial com a terra, onde céu e terra são transformados e agora é um novo céu e uma nova terra. E a habitação de Deus desce para essa nova terra para habitar com os homens. Apocalipse, capítulo de número 21. É isso que nós temos saudade, sem nunca ter ido. É isso que a sua alma anseia. É lá que nós queremos chegar. É isso que a mesa da ceia declara que existe e que nos espera. Vi novos céus, vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos
todas as lágrimas. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, e a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos que tem 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus, e o seu fulgor é semelhante a pedras preciosas, como pedras de jaspes cristalina. Amém. E segue-se, irmãos, uma narrativa das coisas gloriosas que João viu e não encontrou palavras no seu vocabulário para descrevê-las. Apenas passou dentro de uma linguagem simbólica a glória que ali terá. Pois esse é o lugar que nos espera. Esse é o lugar que o nosso coração grita por ele. Esse é o lugar para onde nós iremos, entrando e andando pelo novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus. Não permita, querido, que nenhuma proposta te desvie disso. O mesmo texto, e eu termino com Eclesiastes, capítulo de número 4 agora, e o versículo de número 8, que vai dizer o seguinte: havia um homem solitário, totalmente solitário, não tinha filhos, não tinha irmãos, trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho por demais ingrato. Me parece que Jesus falou de um homem muito parecido com esse. Um homem que trabalhou, construiu celeiros, mas que ouviu uma voz dizendo: louco, essa noite pedirão a tua alma. Louco, a vida aqui não é nada, é passageira. Louco, você vai entrar para a eternidade. E o que será a sua eternidade? Lucas capítulo 12, versículo 20. Viva, irmão, essa vida. E viva, desfrute dela, como orienta Salomão, o melhor dessa vida, da forma mais digna que você puder, da forma mais honesta que você puder, sendo o melhor marido que você puder, a melhor esposa que você puder, o melhor pai, o melhor filho que você puder, o melhor patrão, o melhor empregado que você puder, mas viva tudo isso por causa da expectativa, ou com a expectativa de uma eternidade. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, perdendo ele a sua alma? A alma não se perde quando você morre. A alma, ou perder a alma, não significa apenas o ir para a perdição eterna. A alma se perde quando se vive sem a expectativa da eternidade. Quando se vive sem saber por que se vive.
sem saber para quem se vive. O texto do versículo 8 do capítulo 4 de Eclesiastes fala de um homem que perdeu a sua alma. Lucas 12, 20 fala de um homem que perdeu a sua alma. Não porque morreu e foi para a eternidade sem Deus. Sim, morreu e foi para a eternidade sem Deus, mas a sua alma já estava perdida há muito tempo. Quando vivia uma vida sem Deus e sem o verdadeiro sentido, sem entender ou buscar entender, a eternidade foi colocada dentro dele. Um homem egoísta que ficou solitário porque não queria dividir o que tinha. Tal qual aquele homem de Lucas, da parábola contada por Jesus, que não tem herdeiros, que não tem ninguém que queira a sua riqueza, que constrói para ninguém, porque no processo da vida perdeu a sua alma, por não entender que a sua alma clamava por uma eternidade, e que essa eternidade existe. O céu não é fictício. A volta de Jesus não é uma invenção cristã. Se você tem dúvidas disso, se você não consegue entender isso, porque a Bíblia diz, se você não consegue entender isso porque eu estou pregando, se você não consegue entender isso pela experiência que você assistiu ao longo dos anos desde a vinda de Cristo a este mundo, creia nisso, pelo menos por esse clamor da sua alma. Creia nisso, pelo menos por esses sinais que o seu interior dá, de que sim, tem que existir uma eternidade. E ela existe. E ela está registrada em Apocalipse capítulo 21. E é para lá que nós vamos. E é isso que nós estamos lembrando na mesa da ceia. Aquele que morreu para tornar possível vivemos a eternidade que dentro de nós está. Para que isso não seja apenas um sentimento, mas para que isso seja a realidade. Para que isso não seja apenas o desejo, mas para que isso seja também o realizar do desejo. Ele morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e virá. Não sabemos quando, mas virá e nos buscará. E nós estaremos com Ele para sempre e viveremos com Ele a eternidade. Ele será o nosso Deus e nós seremos seus filhos. Feche os olhos, curve a sua cabeça. Agradeça a Deus pela oportunidade de conhecer o novo céu e a nova terra, de viver com Deus eternamente. Meu irmão, isso fará o seu problema aqui pequeno, isso fará a sua luta aqui pequena, isso fará a sua dor aqui pequena, porque nada pode ser comparado à grandeza daquele dia. Ao comer o pão nessa manhã, lembremos de que essa é a promessa, e aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ao beber do cálice, lembre-se que essa promessa foi feita e um pacto, uma aliança foi feita. A garantia de que viveremos isso está em Deus e foi feita no sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Há um grupo entre os seres humanos que receberam o que a Bíblia chama de penhor de Deus, que é a garantia de que esse sentimento de eternidade passa para um outro nível, deixa de ser apenas um sentimento de eternidade e passa a ser uma certeza de eternidade. O Espírito Santo de Deus é o penhor do Senhor. Ele colocou dentro de um povo o seu Espírito, dizendo: fique aí, meu Espírito, como garantia de que eu vou buscar vocês, de que eu vou voltar, de que eu vou resgatar vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. A certeza de que nós temos, de que o sentimento de eternidade se cumprirá, é que nós recebemos o Espírito de Deus, que Ele está conosco e Ele habita em nós.